E aí galera, beleza? Apresentando um videozinho bem rápido, mostrando como é que a gente usa o Icarus Verilog para fazer a simulação de um projeto, certo? No caso eu estou usando o VS Code, já tenho instalado no VS Code o Digital.js, que eu vou usar só para mostrar para vocês como é que fica o circuito. Aí eu vou aproveitar e vou fazer a simulação no Digital.js e vou fazer a simulação no Icarus, tá? Então é um somador serial, então é um circuitinho básico, então ele é feito aqui com um somador completo, um flip-flop tipo D, né? E aí a gente faz aquela ligação do somador serial na qual o carry de saída do somador completo é ligado na entrada D do flip-flop e a saída Q liga no carry de entrada, né? Eu vou mostrar o circuito aqui pelo Digital.js, que fica mais fácil de explicar, tá? Então eu tenho aqui, né, a entrada clock, reset, a entrada A, é uma entrada de um bit só, que é serial, entrada B, eu tenho uma saída de soma, sum, a saída carry out, né, dá um pause aqui no clock. Eu tenho aqui meu somador completo, A, B, carry de entrada, esse carry de entrada, se você perceber, ele está vindo lá da saída aqui do flip-flop, né, e o flip-flop está armazenando aqui o carry de saída, né, então a ideia é que ele vai somar o A mais B com o carry anterior, girando a soma e girando o carry atual, certo? Para simular aqui no nosso amigo Digital.js, né, a gente vai vir aqui em cada fiozinho desse, né, deixa eu aumentar aqui o tamanho do circuito, aqui é o circuito do somador completo. Vamos aqui simplesmente adicionar o clock, o reset, o A, o B, a soma e o carry de saída. Né? Esses ficam aqui na forma de onda aqui embaixo. Né? E aí eu vou ativar o reset, soltar aqui um pouco a simulação, ele começa a gerar a forma de onda. Eu vou alterar aqui o clock para ser de 5 em 5 para poder controlar. E vou fazer a simulação com single step, certo? Então, se eu faço aqui, ó, ele começa a fazer. Né? Então, eu vou soltar, tirar o reset. Fazer um exemplo básico, então 0 mais 0, né? Cadê o clock ali? Ele vai começar a colocar, ó. Mudei o clock para 5, ó. Tá colocando aqui, ó. Deixa eu só dar um play aqui para ele passar para cá para ficar mais perto, certo? Então, 0 mais 0, a soma vai ser 0, o carry vai ser 0. Se eu botar aqui o A igual a 1, vai ficar bem para aqui, que ele aparece aqui, né? Então, se eu for rodando, né? Você vai ver ali que ele fez a soma, né? O A ficou igual a 1, a soma, bem aqui, ó, subiu para 1, tá? Só que simular aqui um circuito sequencial no Digital.js fica trabalhoso pra caramba, né? Se você fazer uma soma de dois números binários aqui, ia ficar complicado para poder seguir, montar essa forma de onda, embora seja interativo, mas é um pouco trabalhoso. Uma forma de fazer isso, né? Deixa eu salvar aqui, salvar, seria eu criar um test bench. Então eu tenho aqui o circuito desse test bench, tá? Então o test bench é um circuito que não tem entradas e saídas. Eu criei aqui um parâmetro local para indicar o tamanho do meu vetor de testes e eu declaro, né, as entradas e saídas para poder manipular o circuito que vai ser testado, né, que a gente chama de UUT, né, que é Unidade Under Test, Unity Under Test. Então eu criei aqui o sinal de clock, reset, A e B, tudo logic. Criei a soma, o carry out, e aí criei dois vetores aqui, ó, de 2 bits, que são os meus vetores de teste de entrada e de saída. Então eu tenho dois arquivos, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, e esses dois arquivos eles representam os valores que eu quero testar. Tá? Aqui eu instancio o meu módulo, no caso o somador serial. Aqui eu usei aquele padrãozinho, né, que você coloca o nome da ponto, o nome da entrada e o sinal interno que você vai conectar na entrada. Então clock no clock, reset no reset, A no A, B no B, e a soma e o carry out. Eu poderia ter feito simplesmente assim, né? Tanto faz. É claro que a primeira notação ela é mais legível, né? Fica mais na cara. Mas quando os circuitos e os sinais, né, as entradas e saídas é o mesmo nome dos sinais internos, não faz muita diferença. Mas às vezes os nomes são diferentes
e aí é um circuito maior, que tem muitos sinais para conectar, aí vale a pena você não ter preguiça e colocar ponto, CLK, abre parênteses e colocar o sinal que você vai conectar. Aqui eu tenho um processo, né, initial, que esse processo ele é executado no início da simulação. Aqui, esse comando dump file, eu vou jogar na forma de onda nesse arquivo .vcd, para eu poder abrir depois no GTK Wave. Né? Aqui o dump vars, ele vai colocar todas as variáveis do meu test bench, né, que vão estar nesse componente test bench. E que eu começo colocando um clock em 0, reset em 1, lembrando que isso aqui é um processo sequencial, né? Então vai ser como se fosse uma linguagem de programação. O A é para 0, o B para 0, eu vou ter aqui uma variávelzinha para contar os erros, jogar para 0. Aí que esse hashtag 5 é para passar 5 ciclos, né? 5 unidades de tempo, né? Aí eu vou jogar o reset para 0. E aí eu tenho um comandinho aqui que é o readme.mb, que ele permite que eu leia o arquivo de teste de entrada e o arquivo de teste de saída e jogue naquele vetor que eu criei lá no começo. Então vou abrir aqui o arquivo de teste, ó. Basicamente, para cada linha, eu coloco os valores que eu quero para A e B, né, que são as minhas entradas do somador. E na saída, eu pego os valores que eu espero do carry out da soma. Tá? Só isso. É bem simples. Né? Ele já entende isso aqui, não como string, mas como números binários, já joga lá nas entradas, como a gente vai ver como é que a gente vai jogar. Então, aqui eu tenho um for, que é para fazer a minha simulação, né? Eu fazer a interação dentro do meu vetor de testes. E aí, o que eu faço? Eu manipulo aqui o tempo do clock, para subir o clock. Eu leio a primeira posição, a posição I no caso, né, do meu vetor de testes, e jogo aqui na concatenação de A e B, que são minhas entradas do somador. E aqui eu faço a verificação, né? Eu faço um teste lógico verificando se a concatenação do carry out com a soma, se for diferente com o valor que eu estou esperando, né? Aí eu começo aqui na begin, eu uso o display para poder imprimir na tela o que é que deu errado, né? Então, qual era a entrada, qual era a saída, qual é o valor esperado, né? E eu vou incrementando minha variável errors, que vai ser a variável que eu vou imprimir no final com o número de erros. E aí depois, né, eu avanço o clock, desço o clock e avanço 10 ciclos. Isso aqui é o seguinte, eu vou estar inserindo as entradas sempre na subida do clock. Para quê? Como é um circuito sequencial, é um somador serial, então sempre que o clock subir, eu vou estar ali inserindo qual o valor que ele vai fazer a soma, né? Então ele vai somar esse valor, que tem a parte combinacional, que é o somador completo, vai gerar a soma, o carry out, ele vai ficar na entradinha lá do flip-flop tipo D. Porque no próximo ciclo, quando o clock subir de novo, que eu vou alterar as entradas, eu vou somar as entradas novas com o carry anterior, porque ele ficou guardado lá no flip-flop. Né? Aqui no final eu faço simplesmente verifico se a variável de erro é 0, se for, digo que não teve nenhum erro, se não, digo que teve erros. E aqui eu avanço um pouquinho o tempo e chamo finish para finalizar a nossa simulação. Aí como é que eu faço para rodar? Eu já tenho instalado o Icarus Verilog, eu já coloquei estou usando Windows, né? Já coloquei no path de diretórios o diretório que está os binários, né, do Icarus. Então eu consigo aqui na linha de comando, né, dentro do próprio VS Code, chamar o iVerilog. Eu vou passar o "-g 2012, porque aí no caso é porque eu estou usando System Verilog, não Verilog. Então eu vou chamar aqui, só de tb-header, que é o meu teste aqui, né? O meu arquivo é o chamar aqui o primeiro arquivo, que é o serial, né? Serial header.sv, depois tb serial header.sv, ele vai compilar, não vai ter nenhum erro, que eu já testei. Deu erro porque ele não achou o arquivo. Está dizendo que no such file ou directory. Escrevi errado. Deixa eu ver, algum deles eu devo ter escrito errado. O erro que está aqui é que eu não estou no diretório que está o meu projeto. O diretório aqui, eu tenho que entrar um nível aqui, ó, diretório sequencial. CD sequencial, e agora eu vou rodar de novo o comando, ele vai achar, porque não estava no diretório certo. Depois que eu compilo, eu vou chamar o VVP, que é para rodar a simulação, aí eu passo o nome da simulação que eu criei, que é o tb-header, tá? Foi concluído sem erros, né? E aí eu posso chamar o GTK Wave, e aí eu passo comparando waveform
.vcd, ele vai chamar o wave. Eu só tenho que reposicionar aqui para capturar a tela dele. Só um minuto. Pronto, agora está pegando a tela do GTK Wave. Eu venho aqui onde ele tem o nome da simulação, aí eu clico no componente, eu posso adicionar os sinais, então sinal A, sinal B, carry de entrada, carry next, clock, reset, soma, e aí eu consigo verificar. É claro que a verificação manual, por esse caso, você consegue até fazer, porque é um caso pequeno, só testei 8 casos e tal, mas quando você quer testar coisas mais complexas, nem sempre você vai conseguir verificar aqui na forma de onda. A forma de onda serve para você ajudar na debugar, então você coloca o vetor de entrada e você tenta verificar qual condição deu erro, aí você pode olhar aqui na forma de onda os valores dos sinais para poder ajudar a entender por que deu erro, né? E é isso. O vídeo ficou mais longo do que eu queria. Até a próxima.